Boa noite, Moçambique. Boa noite, mundo. Assim que inicia mais uma edição do debate político hoje. Como tem sido apanágio, trazemos temas que marcaram a semana. Vamos olhar para a questão do informe anual da PGR. Portanto, e também, além desse tema, vamos também olhar para alguns pronunciamentos do Celso Correia, quando afirma que não há falta de comida em Moçambique. Também outro tema que vai aqui marcar o espaço do debate político é sobre o futuro da Renamo, portanto, ou seja, é o futuro do Yusuf Mohamed como líder da Renamo, porque tem vindo a ser criticado por alguns membros que saíram desta formação política. E já está aqui comigo o meu painel, que vou saudar, falo do Camilo. Muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caro telespectador. Esperamos que hoje, mais uma vez, consigamos satisfazer aquilo que são os anseios e aquilo que são os temas trazidos aqui para o programa. Muito bem, Pelembe, boa noite e bem-vindo. Boa noite para si, Isaac, para os meus pares do painel, e obrigado pelo convite e agradecer a Deus também pelo dom da vida e desejar, na esperança de que a sexta-feira para o meu amigo Camilo correu bem, e todos os muçulmanos também passaram o Eid de boa forma. Obrigado, Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado. Os meus cumprimentos vão para todos que professam a religião muçulmana, e desejo a todos o Eid el-Fitr, não sei se é assim como é que se pronuncia, a todos moçambicanos e também ao resto do mundo. Muito obrigado. Muito bem, antes mesmo de irmos ao encontro, vou aqui permanecer contigo. Tem um ponto prévio antes de olharmos aquilo que são os temas que vão espelhar o debate de hoje. Muito obrigado. Eu escolhi o meu ponto prévio de hoje, que tem exatamente a ver com esse apanágio das inaugurações que tem vindo feito, posso assim dizer, pelo chefe do Estado moçambicano. Olha, se nós repararmos nos últimos tempos, vamos notar que me parece que as atenções do governo do dia viraram as atenções para a inauguração dos tribunais. E isso me interessa bastante, eu trazer este ponto, não é? Porque nós vimos ainda esta semana o nosso chefe do Estado exatamente nesta epopeia na província de Zambésia, até porque na cena disto uma viatura protocolar terá naufragado, não é, em direção onde o chefe do Estado estava para se dirigir no local das inaugurações. Mas a questão do fundo para mim, por que as atenções do governo do dia estão viradas exatamente para as inaugurações dos tribunais? Será que Moçambique, olhando o nível de desenvolvimento, seria de facto a inauguração do tribunal? Se nós olharmos, por exemplo, ali na província da Zambésia, não é? Nós temos aquele distrito ali, e o distrito na qual o presidente esteve lá, é só sair para aquele distrito da ilha, chamam de... Estou a esquecer o nome do distrito, mas ao lado da Emopeia tem lá um tribunal. Depois atravessamos, encontramos o outro tribunal. E olhando a situação socioeconômica, qual é o juiz, não é, que vai se interessar e não só presidir as sessões do julgamento, independentemente desta atribuição pela magistratura, para os juízes poderem se deslocar aos sítios. Mas a minha maior questão em cima disto,
Por que, por exemplo, se nós olharmos a província da Zambésia e aquilo que deveria ser o apanágio para o desenvolvimento deste país, nós virarmos as nossas atenções para o agroprocessamento. Ali em Equadala temos o ananás, não é? Por que o governo não constrói as fábricas de processamento? Porque há bem pouco tempo as nossas universidades até no currículo introduziram o agroprocessamento. Por que não cria fábricas em Muxungwe? Por que não cria fábricas em Namaancha? Estamos a falar de um país rico na província de Manica, rico em frutas, não é? Temos laranja em Manica, temos ananás em Muxungwe, temos ananás em Equadala, mas tudo está virado mesmo para a questão da inauguração dos tribunais. Por outro lado, eu quero terminar esta minha intervenção porque isto dói-me tanto, se dói. Aquilo que seria o desiderato do desenvolvimento, estamos a falar dos distritos. Em vez de distrito, um tribunal, mas devia ser um distrito, uma escola, um distrito, uma fábrica. Isso impulsiona o desenvolvimento. Eu quero trazer isto aqui para uma questão de reflexão, porque parece que ganha o impacto, o desemprego em Moçambique cresce de cada dia que passa e, logicamente, vão dizer que, pronto, nós só nos cingimos pela crítica, mas esta é uma crítica construtiva daqueles que governam, que se calhar poderiam mudar a forma de olhar das coisas e trazer à tona aquilo que possa servir exatamente para o desenvolvimento. Muito bem, obrigado. Massango, Augusto Pelém, qual é o seu ponto de prego para esta noite? Bem, ontem eu fui recensear, como vê, o meu cartão de eleitor, já cumpri o meu dever cívico, ou seja, o povo no poder, esta é a arma que nos garante as mudanças no dia 11 de outubro. Esta é a arma que vai nos possibilitar fazer o golpe do Estado Real, com papel e caneta. O combinado que nós tivemos, o nosso combinado com a Zagaia, que era o povo no poder, já tenho a arma para executar o nosso plano, o nosso combinado. Agora, o que me chama a atenção, quando eu recebi o meu cartão de eleitor, ficou visível que em Moçambique é possível termos o BI no mesmo dia. Em Moçambique ficou visível, podemos ter a carta de condução no mesmo dia. Mas infelizmente mesmo, como este país está a ser governado por pessoas desonestas, que olham mais para o negócio, para as suas ambições. Porque, por exemplo, na África do Sul, o BI é para toda a vida. Mas aqui em Moçambique, o BI temos que mudar em 5 anos, em 3 anos, só para alimentar comadres, só para alimentar pessoas que vivem às custas do sangue do povo. Como dizia Zagaia, os vampiros que vivem à custa do sangue dos moçambicanos. Sabes, olha, este documento estamos a ser dado gratuitamente. A carta de condução custa 2.500 e fica 2 meses para sair. O BI custa 180, 200 meticais e fica tantos dias para sair. Ou seja, por um lado o governo diz estar a combater a corrupção, mas por outro lado escancara as portas para que a corrupção seja legalizada no país. Quando tu vais a um serviço do Estado, a uma função pública, tratas um documento onde te dificultam, muitas pessoas preferem dar 100, 200 para que o documento seja rápido. Então, espero eu que sirva de lição, a partir deste cartão de eleitor, a Inater, os serviços da migração, os serviços dos BIs, possam, de forma sábia, inteligente, começarem a nos entregar os nossos documentos no mesmo dia ou dia seguinte. Isaac, há um fenômeno que nós constatamos ontem, quando eu estava a recensear, tinha fiscais ali dos partidos, tinha uma fiscal do Partido Frelimo que estava a recolher nomes das pessoas que iam recensear e números de telefone. E nós tivemos que expulsar ela, porque é um ato ilegal. E eu quero aproveitar as câmeras da televisão e dizer, nós não vamos permitir.
Se você é que está a ser usado, se nós te encontrarmos, vamos usar a força moral, mas a força humana também. Porque nós não vamos aceitar hipotecar o nosso futuro por causa da sua irresponsabilidade. Se quer levar os números de telefone, leva lá no teu partido, não ali na mesa do recenseamento. Atenção, atenção, moçambicanos. Já não vamos reclamar mais, vamos tomar atitudes, vamos agir. Nós vamos agir, não vamos permitir que o meu futuro, o futuro dos meus filhos, o futuro da sociedade moçambicana seja hipotecada por um bando de preguiçosos, um bando de sanguessugas, um bando de vampiros. Muito bem, obrigado, Augusto Pelembe. Camilo Silva, qual é o seu ponto prévio para esta noite? Bom, primeiro ia desejar a todos os moçambicanos que cumpriram com o mês de Ramadã e depois fizeram a festa do Eid. Infelizmente, mais uma vez tivemos este desencontro em que houve 2 Eids e eu acho que chegou a altura de a comunidade muçulmana encontrar um líder para acabar com este tipo de situações, em que este tipo de situações acaba por desunir famílias. Há famílias que uns comemoram num dia, outros comemoram no outro, e isto, de certa forma, para além de criar uma nódoa naquilo que é a religião muçulmana, cria também problemas no seio familiar. Afinal de contas, a família é a seiva da nação, a família é a célula, é aquilo que faz uma nação. Então, se houver esta desunião, acabamos por não ter um Estado, uma nação. E depois, convidar a todos a recensearem-se por eleições livres, justas e transparentes. Vamos conscientemente aos centros de recenseamento junto às nossas residências. Não demora nada, menos de 5 minutos já tem o seu cartão de eleitor para exercer o seu dever cívico. E depois, por último, não vou congratular, mas vou dizer sim, afinal é possível. Depois de uma campanha minha em relação aos buracos na cidade de Maputo, finalmente o Conselho Municipal decidiu tapá-los. E em uma velocidade supersônica. Até eu fico admirado. Passo num minuto e se volta a passar no minuto seguinte por aquele local, o buraco está tapado. Então, para mim, não é congratular, é dizer que o município deve cumprir com as suas obrigações, não só na questão dos buracos, que eu fiz uma campanha tanto no Facebook como nas televisões, mas também em outras áreas. Eu acho que os vereadores têm que dar alguma resposta aos munícipes. E ouvi também, já agora vou aproveitar, queixas de muitos munícipes que ainda não têm os DUATs. Fazia aqui um apelo, já que há uma descentralização na questão dos DUATs, para que os distritos urbanos conseguissem satisfazer aquilo que são as necessidades dos munícipes em relação a esta questão dos DUATs. Muito bem, obrigado. Mas desculpa, como o Camilo está em alta, quando fala, lhe ouvem e arranjam as estradas, tem aquela ali, quando termina 25 de setembro, para sair ali na ponte continuação da 25 de setembro até sair lá na Toyota. Tem um buraco muito grande, já vai há uns 6 meses. Já falamos sobre isso. Sim, também. Então, espero que, como a mim não me ouvem porque sou da oposição, mas estrago o meu carro ali, a ti te ouvem, por favor, peça ao senhor Comite e os vereadores para... Porque aquilo, sabes, em economia, 5 minutos atrasa o país. Pá. Os 5 minutos, 10 minutos que levamos ali no atraso, nós que vivemos de negócios, perdemos tudo e mais alguma coisa com tanto tempo e tantos minutos ali. Muito bem, obrigado. Vamos olhar agora para aquilo que foi o informe anual da PGR na Assembleia da República. Massango, eu vou assim, que leitura que fez do informe anual da PGR, que esteve na Assembleia da República para fazer uma radiografia ou trazer uma fotografia daquilo que terá sido, portanto, o trabalho
tanto o trabalho da PGR no ano de 2022. Como é que olhou? Qual é a sua reação e qual é a sua opinião em torno daquilo que foi dito pela PGR? Olha, Isaac Stoy, quando nós falamos da justiça em Moçambique, quando nós falamos da legalidade, em algumas ocasiões nós olhamos no meio disto a umbrella da legalidade e justiça, a PGR, não é? Nós olhamos a umbrella ou a guarda-chuva da justiça e legalidade, a Procuradoria-Geral da República. Me parece que a doutora Beatriz Buchili, que é a timoneira exatamente deste organismo da justiça, poderá sair pela porta de trás. Poderá sair pela porta de trás pelo facto de nós acompanharmos os informes da nação trazida pela PGR, que em suma nós até poderíamos apelidá-lo isso de past-copy, não é? Olhar no informe anterior, do ano anterior, e os informes daquilo que é a situação geral sobre a legalidade, os crimes em Moçambique, me parece que isso tende a crescer. E se nós olharmos a PGR, porque a PGR tem como a função, e se nós olharmos, por exemplo, para as entidades da justiça, não é? Temos a polícia que prende, nós temos a PGR, o Ministério Público que investiga, depois temos os tribunais que julgam e condenam. Nós vamos acompanhar a intervenção de forma efusiva da senhora Procuradora-Geral, quando, sobretudo, fala dos polícias, do Serviço de Investigação Criminal. Está a falar agora de 64 processos de polícias, não é? Afeto ao CERNIC, e, ao mesmo tempo, a PGR volta a referenciar o envolvimento da CERNIC em crimes, não é? De raptos, assassinatos e várias outras coisas. Por que o Estado moçambicano está a manter estes serviços aqui? Se nós temos problemas, as pessoas que são selecionadas para fazerem parte do CERNIC são criminosos, são bandidos, são ladrões. Então, aí é um grande problema. Nós não podemos legitimar um serviço do Estado que tem como a função de prender, de andar atrás dos criminosos, e na senda do crime vamos encontrar os mesmos indivíduos que fazem parte de esquemas, e isso de facto é preocupante num Estado de Direito democrático. A segunda coisa, Moçambique, me parece que este apanágio de estatística continua a ganhar proporções bastante alarmantes. A Procuradora-Geral da República diz o seguinte: 90% da corrupção se enrola na educação. Quer dizer, no Ministério da Educação ou no setor da educação, 90% todos são corruptos. É preocupante. Isso me deixou bastante preocupante, não é? Porque nós olhamos os números estatísticos e aquilo que a PGR... É por essa razão, quando nós estamos a debater estes assuntos, sempre falamos da má qualidade da educação. Por quê? Porque a corrupção é lá onde reina. É lá onde vive. Não há nenhum sítio onde não há corrupção. No setor da educação, na fabricação dos livros há corrupção. Na elaboração de conteúdos há corrupção. Nas escolas há corrupção. Nas ZIPs há corrupção. Então, tudo isto é trazido. 90% não é, da corrupção tem mais o impacto no setor da educação. É bastante preocupante isso.
nós ouvimos isso pela PGR e nós queremos trazer, porque analisamos o país e procuramos a forma de trazer, digamos, aquilo que possa moldar, não é? Moldar para a mudança de certos comportamentos. Porque, Isaac Stoy, este debate, o nome é debate político. Muitas das vezes, quando nós estamos aqui, há quem não percebe qual é a função de indivíduos que debatem o governo, debatem a governação, criticam, porque essa é a nossa essência. A oposição ou a sociedade civil vai criticar exatamente aquilo que não está bom na governação. Sabe por quê? E esse governo deve aplaudir, dizer muito obrigado por vocês nos corrigirem exatamente nisto, mas aquilo. E mudar o cenário. Então nós estamos preocupados com os informes da PGR, que são trazidos anualmente, não é? Mas que em termos do impacto da mudança, e se nós olharmos sobretudo no crime organizado, porque, olha, uma das outras coisas que eu esperava ouvir no informe da PGR era sobre a situação de 18 de março, a manifestação promovida pela sociedade civil, a atuação da polícia. Qual é o papel da PGR? E depois, não, deixa-me só terminar, só em 4 segundos. É preocupante, meu caro amigo Citói. Eu e Pelé fomos acusados. Fomos acusados de estar a fomentar o golpe do Estado. Ninguém deve olhar este assunto assim de ânimo leve. É bastante preocupante. E nós estávamos à espera de ouvir qual é a ação da PGR em volta disto, de polícias que durante a sua ação, não é? E vandalizaram viaturas daquele cidadão que perdeu o olho, daquele cidadão que perdeu a vida, de nós que fomos acusados de forma descarada, mas que em suma queríamos cumprir aquilo que era o panágio previsto exatamente na nossa Constituição. Kalembe, portanto, os raptos marcaram o discurso de Bushiri na Assembleia da República, onde ela faz menção que, portanto, os raptos continuam a serem preparados nas cadeias. Como é que terá visto, como é que terá recebido esta informação trazida pela PGR na Assembleia da República? Qual é o seu comentário em torno dessas afirmações? Bem, primeiro é olhar para o nosso sistema de justiça em Moçambique. E nós, como MDM, sempre defendemos a independência do Poder Judiciário em Moçambique. Porque nesses anos todos, principalmente da democracia em Moçambique, nota-se claramente que nós temos uma justiça comprometida, principalmente com o governo do dia. E em algum momento isso compromete a independência ou a transparência dos atos jurídicos ou das decisões tomadas pelos órgãos judiciais. Primeiro, quando o MDM defende essa independência, é no sentido de que tanto o Procurador-Geral, o Presidente do Conselho Constitucional, os presidentes dos tribunais devem ser eleitos entre os seus pares. Isso para que eles tenham uma independência total e não depender de um comando de quem está a chefiar os destinos do país. Porque se for já olhar, hoje temos um comandante-geral que é nomeado pelo Presidente da República. Temos um Presidente do Tribunal Supremo que é nomeado pelo Presidente da República. Temos uma Procuradora que é escolhida pelo Presidente da República. E se o Presidente da República cometer um crime, será que essas pessoas terão uma independência para tomar algum ato jurídico contra quem os colocou lá? E esses órgãos de soberania. Então, é aí onde nós, como MDM, defendemos essa independência jurídica, administrativa e financeira. Por que financeira? Porque enquanto a área jurídica, o setor jurídico depende financeiramente do governo, automaticamente todas as decisões que comprometem o governo, essa área jurídica não vai tomar. Então, nós como sociedade temos que começar a repensar e pensar como devemos mudar essa situação. E eu acredito
que na mudança do regime, porque olhando para esses 40 ou 30 anos da democracia, está claro que enquanto a Frelimo no Parlamento tiver a maioria, a independência do setor jurídico nunca vai acontecer, porque os maiores comandantes do tráfico das drogas, os maiores envolvidos na corrupção, os maiores envolvidos no domínio da criminalidade em Moçambique, a criminalidade mais alta, muitos são membros do governo e outros até do partido no poder. E estando eles lá, e sendo esses órgãos de soberania, esse órgão de soberania da justiça, também comprometida com o partido, nada no futuro podemos ver, podemos ter uma justiça livre, justa e transparente. Muito bem, obrigado, Augusto. Agora, quanto ao seu informe, há uma coisa, no primeiro dia que fiquei preocupado. Ela em nenhum momento falou das manifestações do dia 18. Foi preciso que no segundo dia os deputados da oposição fizessem um questionamento para ela. Agora, o que eu não percebo, qual é o trabalho da Procuradoria? Qual é o serviço da Procuradoria? Porque eu tenho noção que o garante da legalidade em Moçambique é o Ministério Público, é a Procuradoria. Agora, quando vejo a Procuradoria que assistiu os crimes públicos cometidos pelas Forças de Defesa e Segurança, ao furarem o olho daquele jovem, ao bombardearem com gás lacrimogéneo cidadãos indefesos, atenção, cidadãos indefesos, a Procuradoria não queria dizer nada, não tinha nada para dizer, ou seja, me parece que esta Procuradoria chefiada pela senhora Beatriz Buchil está mais para defender os delinquentes, está mais para defender a associação para delinquir formada de gente de colarinho branco, do que defender a legalidade que é para resolver então, os problemas da sociedade. Este informe, olhando para o informe passado, não trouxe aquilo que era esperado. Não trouxe nada de novo. O que nós assistimos aqui é um copy-paste. A procuradora veio chorar mais uma vez, veio lamentar, ou seja, aquilo que nós estamos a lamentar, raptos, nenhum mandato é encontrado, a corrupção, veja só que a corrupção cada vez mais está a subir. Nós temos uma brigada de anticorrupção, temos uma procuradoria para lutar contra a corrupção, para combater os corruptos, mas cada dia que passa a corrupção está a aumentar. Por quê? Se a procuradoria está lá, tem pessoas que são pagas volumes e volumes de dinheiro para resolver, para estancar um problema e nada está a acontecer. Então é aqui, Isaac, que eu digo que a Procuradora ou a Procuradoria-Geral da República está a se eximir da sua responsabilidade por causa de promiscuidade. O dia que nós tivermos uma Procuradoria livre das amarras políticas, atenção, livre das amarras políticas, porque você tem um procurador que de dia é magistrado, à noite é membro do partido, está no Comitê Central, está na Comissão Política a tomar decisões como o que estão a fazer com aquela senhora Moendane da Autoridade Tributária. Acha Isaac, acha Camilo, Bassando, amigos telespectadores, que a senhora Moendane, um membro da comissão política, um chipante, vai trazer um contentor cheio de porcarias e ela detectar, a de negar, deixar de passar, se quem manda lá no partido obrigado, é o Augusto Pelame. Mas deixa eu terminar o meu raciocínio. Nós temos uma procuradoria que está mais para ilegalidade, para defender ilegalidade, desonestidade, do que para defender os interesses de Moçambique. Por isso nós, como MDM, defendemos a apartidarização do Estado. O Estado não deve ser partidarizado. As instituições de justiça não devem ser partidarizadas. São instituições vitais para uma sociedade. Se nós queremos um país melhor, um país livre, temos que ter uma justiça transparente, uma justiça sem mancha. É por isso que os próximos círculos eleitorais
temos o dever patriota de participarmos para refazermos o país. Sabes, nós, hoje, Moçambique, está a ver aquela pessoa que está na sala de reanimação. Moçambique hoje é um país que está hospitalizado na sala de reanimação. Ou vai para o caixão se nós não tomarmos uma decisão enérgica de mudar o sistema político que estamos a viver. Muito bem, Pelém, volto a si. Camilo, qual é a sua análise? Pelém do Massango dizem que o informe não espelhou aquilo que é, portanto, a realidade da justiça no nosso país, foi apenas a repetição daquilo que a PGR terá dito no ano passado na Assembleia da República. Qual é a sua análise, olhando para aquilo que foi levantado pela Beatriz Buchilho quando falava sobre a saúde da justiça no nosso país? Bom, eu acho que todo mundo esperava ali algumas soluções, alguma luz em torno pelo menos dos temas gritantes. Eu falo, por exemplo, da questão da passeata do dia 18, por exemplo, que a procuradora dissesse alguma coisa e que até criasse, nem que até tivesse que criar, já que está na moda criar comissões, criasse uma comissão para poder investigar aqueles excessos de zelo que aconteceram no passado dia 18. Também a questão do branqueamento de capital, a questão do terrorismo, a questão da corrupção, são os temas mais gritantes que foram chamados ali pela Procuradora. Mas eu acho que, acima de tudo, o que a Procuradora nos mostrou ali veio ajudar-nos a chorar. A Procuradora estava numa casa do povo, onde ela podia ir buscar ali soluções, porque as pessoas que estão ali naquela casa são pessoas que têm poder de criar condições, soluções para aquilo que são as fragilidades da própria Procuradoria. Então acha que ela só trouxe problemas e não soluções, na sua opinião? Isso é que tu estás a dizer. Não ponha palavras na minha boca e faz a interpretação daquilo que eu estou a dizer. Não, quando diz, ela só então nos ajudou é assim, a chorar. Isaac, desculpa, Isaac. Não ponha palavras na minha boca. Não, só estou a perguntar quando o tu que dizes que eu estou a disse. dizer que ela trouxe problema, eu não disse que ela trouxe problema. Ouve o que eu estou a dizer e faz a interpretação. Exato. Então, é assim, o que eu estou a tentar dizer é que ela estava na casa própria para poder trazer aquilo que são as fragilidades, aquilo que são as dificuldades da Procuradoria-Geral da República. Se nós formos ver, o Ministério Público é um dos principais garantes da legalidade do Estado em Moçambique. Mas como é que tu vais procurar a legalidade do Estado se tu não tens o domínio ou o controle da polícia? A polícia, neste caso a Cernic, faz investigação, não é? Faz uma investigação e remete para a PGR. A minha pergunta é se você não tem o controle, se aquela polícia não está sob a umbrella da PGR, se o caso não for de interesse de uma continuidade, claro que a PGR vai empurrar qualquer caso com a barriga. Da PGR não. A Cernic vai empurrar qualquer caso de investigação com a barriga. E há de voltar a nossa Procuradora, a Assembleia, a vir lamentar-se. O que eu quero dizer com isso é que chegou a altura da Procuradoria-Geral ter uma polícia judiciária, por exemplo. Uma polícia judiciária que seja autónoma, que não precisa de pedir licença para investigar. Tem casos na Procuradoria, porque nós estamos a falar, o Pelembe e o Massango trouxeram aqui alguns casos que a Procuradoria trouxe, mas eu acredito que naquela instituição deve ter 1001 casos que não são falados aqui. Estão estagnados. Então, essa polícia judiciária ia pegar caso a caso para poder trazer resultados. Já casos estão parados. A Cernic, vou dar um exemplo, a questão dos tribunais. Um juiz, por exemplo, é diferente de um procurador. Um juiz distrital, se tem um caso na mesa, não há de vir o juiz provincial a pedir aquele caso para tomar conta. Porque o juiz distrital tem uma autonomia de dizer não, enquanto o procurador não tem essa autonomia. Se há um caso que está a ser
digamos, investigado, e não é de interesse que esse caso ande, o seu, digamos, hierárquico superior é capaz de pedir o caso e a gente já não ouviu falar mais disso. Então, estas lacunas, a Procuradora devia estar ali na Assembleia da República a entregar aquilo que são as fragilidades da PGR para que os parlamentares encontrem uma solução. Se o problema é de ordem, de lei, estão ali os parlamentares para fazerem leis que deem um suporte, uma autonomia, digamos, mais poder à Procuradoria-Geral da República. Se o problema é financeiro, idem. Se o problema é judicial, idem. Os parlamentares estão para isso. Então, eu acho que a Procuradora-Geral, ao invés de ir lamentar na Procuradoria-Geral da República, tem que ir à busca de soluções para mecanismos para ela poder ter ferramentas fortes. Porque as instituições tornam-se fracas quando nós temos dirigentes que não conseguem dar vazão àquilo que é a grandeza da própria instituição. E acabamos por apontar dedos a uma instituição que, por direito, devia ter ferramentas para poder responder tudo isto que a sociedade, partidos políticos e as organizações da sociedade civil todos os dias trazem à tona. Então, enquanto nós continuarmos como estamos, vamos ter sempre informes desta natureza, onde vamos estar constantemente a chorar, onde vamos estar a ver números de crimes a aumentar, sem encontrarmos uma solução aparente. Muito bem, obrigado. 30 segundos para olharmos para o nosso segundo tema. Olha, na cena do que os meus colegas disseram, mas para mim eu identifiquei um grande problema que é grave, que é esse cancro que nós aqui vamos debater. Sabe qual é que é? É a questão da partidarização do Estado. Em Moçambique, enquanto a partidarização do Estado, há uma semana aqui no Centro de Conferência João Chissano, havia lá uma reunião dos primeiros secretários de todo lado. Primeiro secretário na Polícia da República, primeiro secretário nas Forças Armadas, primeiro secretário no CISE, primeiro secretário na PGR, primeiro secretário no Tribunal Supremo. Onde é que nós vamos com isso? Onde é que nós vamos com isso? Nós estamos a falar de órgãos de soberania. Onde é que nós vamos com isso? Então, está aí o grande problema quando nós estamos a debater um assunto desta natureza. Aqui em Moçambique já se discutiu tanto sobre a introdução da polícia judiciária. E aperceberam, olhando aquilo que seria as competências desta polícia, foram buscar a experiência de Portugal, de Guiné-Bissau, de alguns países da língua oficial portuguesa e viram que de facto esta polícia estava ligada à PGR, que seria composto por indivíduos incorruptíveis. Por que nós aprovamos a Cernic? Eu acho que a Cernic, na minha ótica, esta entidade independente e autônoma, contendo indivíduos compostos por criminosos, não pode continuar. Muito bem, obrigado, Massano. Depois volta a ser. Não pode continuar. Vamos já a um brevíssimo intervalo, voltamos num piscar de olhos. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem.
Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas, não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas ao som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar. Senhores, muito bem, já estamos de volta nesta segunda edição do debate político e, portanto, já está aqui conosco Shrinza. Bem-vindo ao debate político. Vamos olhar sim para o nosso segundo tema. Celso Correia participou da primavera, ou seja, da reunião da primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário. Neste encontro, Correia terá dito que no país, ou seja, em Moçambique, não há falta de comida. Shrinza, como é que recebeu esta informação do Celso Correia? Lembra-se que no passado bem recente terá dito que 90% dos moçambicanos têm alimentação condigna. E agora volta a dizer que no país, em Moçambique, não há falta de comida. Muito obrigado. Desculpe os moçambicanos, em particular, os telespectadores, a minha tardia chegada. Se me permite, eu gostaria de apresentar uma... 30 segundos, o tempo já nos foi. 30 acho segundos. Que serão 28. Exato. Prossiga, do ensaio que eu fiz, acho que são 28 segundos. Já levou 2. Obrigado. Lamentar o que está a acontecer na província de Cabo Delgado, com a UGEA, com a relação às viaturas que estão para ser arrendadas, alugadas a um tar de renta ao mar, que pelas 21 viaturas está a cobrar 88 milhões. 14 viaturas. 88 milhões. Não, 21 viaturas. É o que vê no jornal, 21 viaturas. E que nessas 21 viaturas são cerca de 4 mil por cada viatura.
O que é que eu quero dizer? É lamentável esse tipo de gestão. Porque vai-se pagar os 88 milhões e ao fim desta operação do STAI vai-se devolver as viaturas. Enquanto que com este quase 4 milhões de meticais, 4 milhões, é isso como se diz? 4 milhões por viatura. Se for a dividir os 88 Sim. pelo 21, dá São 4 milhões por viatura. Sim. Então isto quer dizer de que, mil uma vez, numa boa gestão, que tornasse essas 21 viaturas aquisitadas, compradas. Desculpe, cada viatura na Mahindra aqui, cada viatura está a 2 milhões de pouco. Menos até, tem Mahindras de 1.400. 1.400, 1.800. Então podia-se comprar 42 viaturas. Sim. Com esse valor de 80, sem precisar. Sim. Então, lamentar este tipo de ação da UGEA, que logo ao princípio demonstra haver luvas. Daí que a corrupção é difícil acabar, porque os que estão mesmo em frente de qualquer tipo de atividade querem sair molhados. Essa é a minha... Muito bem. E indo para o tema... Exato, eu perguntava sobre a questão do que terá dito Celso Correia quando participou de uma reunião da primavera do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. E eu lamento que o presidente Filipe Jacinto Nunes, o engenheiro Filipe Jacinto Nunes, ainda não descobriu de que o Celso Correia sofre de intervalos lúcidos. Primeiro apareceu com a história de sustenta. Para qualquer um que viaja e vai para os distritos do Centro-Norte vê que aquilo foi um grande fracasso. Segundo, falou das 3 refeições. E agora diz de que eu estou a voltar agora de Inhambane, agora. Aquilo é triste. Com cidadãos moçambicanos que nem uma única refeição têm por dia. E ainda ontem estávamos a comentar acerca disso. E coitado daqueles velhos já dizendo que como nós nem televisão, nem rádio não temos, porque não temos dinheiro para comprar pilha. Não sabíamos disso. Disso o que é? Então, isto para dizer de que ele é muito falacioso. Super falacioso. Então isso não consta ou não espelha aquilo que é a nossa realidade? Tá? Sim. Não espere. Muito bem, obrigado. Camilo, como é que olha para estes pronunciamentos de Celso Correia? Primeiro temos a questão dos 90% dos moçambicanos têm 3 refeições e agora participa deste encontro da primavera do Banco Mundial, também do Fundo Monetário Internacional, e diz que no país não há falta de comida. Bom, eu estive a ver cuidadosamente aquele vídeo que andou a circular do Celso Correia. Apesar de eu não ser muito bom em inglês, vi várias vezes para poder perceber o que ele estava ali a tentar dizer. O que eu percebi, sem querer tomar partido do ministro Correia, o que eu percebi dele é que ele fala de números. Ele diz que, em função dos números que são trazidos para a tona, esses números podem ser traduzidos em que as pessoas, em que Moçambique não tenha fome, não tenha falta de alimentos. Também percebi dele que há uma produção em Moçambique que seja de monocultura, em que as pessoas têm que criar condições de venda daquilo que é a monocultura dele, por exemplo, e poder ter rendimento para comprar alimentos. Ou as pessoas que produzem alimentos têm condições de produzir, vender e poder ter dinheiro para compra de alimentos. Mas, no entanto, existe um pormenor, que existem no meio disto tudo barreiras para que isso se efetive. Desde as pessoas podem produzir, mas podem não ter, digamos, mercado. Escoamento,
a cadeia de valores de distribuição daquilo que é produzido é deficiente, mas os números estão lá, daquilo que se produz. É nesse contexto que o ministro Celso Correia traz este discurso de que não há falta de alimentos, quer dizer, as pessoas podem ter acesso a alimentos. É pelos números trazidos. Foi o que eu percebi no vídeo. Apesar do vídeo estar cortado, nota-se efetivamente, quer dizer, eu tirei essa relação. Mas também nós temos que ser realistas. Por causa destes problemas todos, as pessoas que são, digamos, aquelas que são diretamente afetadas, têm este constrangimento, não é? Por causa dessas barreiras todas, têm este constrangimento, que têm problemas de alimentação. Há pessoas que não conseguem produzir o suficiente para ter recursos para poder se alimentar de uma colheita para outra, num período de uma colheita para outra. Então, este tipo de problemas todos, nem vou falar de problemas naturais, estou a falar numa questão de lógica, não é? As pessoas têm dificuldade de se alimentar, têm dificuldade de ter o alimento na sua mesa. Isso é um facto. Por isso é que há uma revolta quando as pessoas, quando o ministro Celso Correia parece a fazer um discurso destes e, efetivamente, aqueles que têm digamos, estes problemas básicos de alimentação revoltam-se. Mas ele usou aquilo que é estatística, aquilo que são os números trazidos para um país como o nosso. Obrigado, Camilo. Perande, em Moçambique, há ou não há fome? Ou seja, há ou não há falta de comida? Bem, talvez o maior pecado foi não termos ficado no aeroporto com ovos podres para tirar o carro de Celso Correia quando voltou da viagem aos Emirados Árabes Unidos, quando ele disse que nós, os moçambicanos, tínhamos 3 refeições durante o dia. Aliás, 90% da população tinha refeições. E volta a cometer o mesmo erro, porque aqui revela-se que ele não tem conhecimento ou não tem noção da realidade do seu país. Porque se Celso Correia, como outros vários dirigentes do Partido Frelimo, tivessem noção da realidade da vida dos moçambicanos, daquilo que acontece do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, ele não teria coragem de que essas afirmações é para agradar a quem lhe dá dinheiro, para o sustenta, porque há uma narrativa que tenta se transmitir de que sustenta o projeto Celso Correia trouxe algumas soluções para o país, o que na minha opinião não é verdade, porque se for já ao mercado ou for já ao bazar para comprar os produtos produzidos em Moçambique, estão mais caros. Ou seja, se o sustenta nesses 5 anos que existe tivesse trazido alguma alternativa, uma solução, o custo de vida não seria tão alto como hoje. Agora, talvez porque ele quer agradar os seus patrões para que continue a sustentar-lhe com o dinheiro do projeto Sustenta, ele é obrigado a tecer essas afirmações que não refletem a realidade da vida dos moçambicanos. Mas como eu disse, e volto a reiterar, tem sido esse o apanágio do Partido Frelimo, ou do governo da Frelimo, porque eles, todas as decisões que tomam são decisões de secretaria, não são decisões do dia a dia do povo moçambicano. Sabe, Isaac, hoje o açúcar, a farinha, o arroz, a batata, a cebola, o tomate, o óleo,
todos esses produtos básicos, a tendência é subir e encarecem mais a vida do cidadão. Me apareceu o Celso Correia a dizer que não há falta de comida em Moçambique. Qual é o alcance de tudo isso? Se vira e mexe, estamos a assistir a comunidade internacional a trazer farinha, arroz, a doar produtos alimentares para os moçambicanos. Se nós tivéssemos capacidade de ter produtos alimentares, não houvesse falta de comida, por que nós temos que depender da ajuda externa para alimentar os moçambicanos? Então é aqui um contrassenso nas afirmações desse ministro Celso Correia. Mas mais uma vez reitero, o nosso erro como moçambicanos é o mesmo erro de sempre, ouvirmos e calarmos. Eu acho que temos que começar a agir ovo por... Não temos a KM, não temos macarroves, mas temos ovos podres, pá. Temos japitos, pá. Então, eu acho que temos que esperar Celso Correia no aeroporto e lhe lançar ovos podres. Eu queria ver se ele ia voltar a dizer alguma vez que nós temos 3 refeições. Porque, olha, Isaac, o projeto sustenta. Se tu vais à África do Sul, só na Estrada Nacional número 4, tu vês o resultado da produção. Tu vais a Durban, N2, tu vês as plantações de cana, de milho, disso, daquilo outro. Aqui em Moçambique, tu vais usar a N1 esburacada. Tu não vês nenhuma plantação perto da estrada. E a maioria dos rios que desaguam no Oceano Índico atravessam a Estrada Nacional número 1. Se o Sustenta fosse um projeto funcional, certamente haveríamos de assistir toda a N1 às grandes plantações. E também facilitava o escoamento dos produtos. Mas como não existe, é uma falácia, é mais uma vaca leiteira que o Partido Frelimo usa para sustentar as suas campanhas, os seus camaradas. Está aí a emprestar o dinheiro aos doadores, que um dia nós vamos ter que pagar. Moçambicanos, o dinheiro do Sustenta que estão a comer os membros da Frelimo, um dia todos nós vamos ter que pagar. Obrigado. Massano, olhando para aquilo que é o nosso país, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Olhando, acho que já viajou tanto em algumas parcelas do país, alguns distritos do nosso país. Como é que recebe esta afirmação do Celso Correia quando afirma em voz alta que no país, no entanto, não há falta de comida? Como é que recebeu esta informação? Isso para si reflete aquilo que é a realidade do nosso país. Olha, Isaac Stoy cresce nos últimos tempos de todo o que representa a marca Frelimo, dizendo a nós que os da oposição não têm plano de governação. Os da oposição não têm plano da governação. Essas expressões têm sido recorrentes nos últimos tempos. Mas nós vamos, por exemplo, olhar as políticas públicas da agricultura. Num país que define a agricultura como base de desenvolvimento, olha, isso até dói-me tanto. Quando eu vejo as universidades nossas, cada dia que passa, não é, na formação de engenheiros agrônomos, quando eu vejo os institutos a formarem indivíduos extensionistas agrícolas, não, com o objetivo de nós virarmos as atenções para a agricultura, que essa agricultura até não é sustentável no nosso país. Só pode ser o Presidente da República, ele como pessoa, a responder como pessoa, a dar pergunta e resposta, ele como pessoa, por que é que colocou o ministro Correia no Ministério da Agricultura. Só ele sozinho. Se calhar o Partido Frelimo pode até ajudar na resposta. Por quê? Porque nós temos fracassos de forma sucessiva. Se há projetos que em Moçambique fracassaram para o desenvolvimento deste país, é no Ministério da Agricultura. É no Ministério da Agricultura que nós conhecemos o Pro-Savana, é no Ministério da Agricultura que nós conhecemos o Proagri, é no Ministério da Agricultura que nós conhecemos a Revolução Verde,
É no Ministério da Agricultura que nós conhecemos o Jatrofa. É no Ministério da Agricultura que nós conhecemos agora o Sustenta. E eu pergunto, quem é que sustenta o Sustenta? Sustenta os bolsos do Celso Correia. Sustenta os bolsos do presidente Inhosse. Sustenta os bolsos da governação da Frelimo. Essa é a essência do Sustenta. Quanto aos números, eu quando dizia que Moçambique é campeão de fraudes estatísticas, o exemplo concreto é este. A questão que eu pergunto a nós aqui dizem que ele foi buscar os números estatísticos. Foi buscar os números estatísticos aonde? Porque aquela organização denominada das Nações Unidas, para além do FDC, estamos a falar da FAO. A FAO já produziu um relatório sobre a situação da insegurança alimentar em Moçambique. Da insegurança alimentar em Moçambique. Não estou a falar da FDC por sendo uma organização nacional. Então, precisamos de buscar em algumas ocasiões, Helene, Chirinza, mesmo o colega Camilo, há algumas declarações trazidas para o debate acadêmico. As academias usaram o que diz o Celso Correia sobre os números que ele traz das refeições dos moçambicanos e também o problema da comida. Olha, quando você entra via Suazilândia, via Ressam Garcia ou via Goba, vai vendo como é que os sul-africanos tratam a terra. Eu até estou feliz porque o nosso colega do painel, o Camilo, também é um agricultor, não é? Tem produzido tomate, que já é muito bom. Vai vendo como é que eles usam a terra. Estamos a falar de 36 milhões de terras aráveis. 36 milhões de terras aráveis. As estatísticas reais. Em Moçambique nós só usamos 5. Significa que a terra está à deriva. Nós não estamos de facto a usar 5%. 36 milhões de terras aráveis que, quando nós falássemos desta coisa da comida, a tal cadeia de valores no setor da agricultura que começa a partir da lavoura, não é? A produção, depois o transporte, a comercialização, tudo isto traria este país, ou colocaria este país num patamar bastante alto. Mas porque a mentira começa com sustenta. A mentira começa com sustenta. Quando? Em agosto do ano passado, por causa daquela batata dali de Massingir, que até o próprio chefe do Estado foi enganado, veio publicamente querer nos colocar nas nossas cabeças que nós tínhamos batata para todo o tempo. Esta batata só durou 2 semanas e nunca mais existiu. Mas este país produz milho, produz tudo. Então, por que nós não temos esta produção? Porque não há aposta. Nós não vamos olhar a agricultura familiar e queremos colocar nas estatísticas nacionais. Não é porque Moçambique, em primeiro lugar, nunca olhou isto aqui. Então, vale a pena a gente recordar lá no passado, quando existiram algumas empresas, ou tivemos um governo que olhava para... Porque a agricultura, Isaac, espero que não me interrompa isso em 4 segundos. Qualquer país que aposta na agricultura não há fome. E um país que aposta na agricultura não há mentiras estatísticas protagonizadas pelos membros do governo. O que nós estamos a assistir em Moçambique é acompanharmos mentiras estatísticas. Mas essas mentiras estatísticas, sabe a quem beneficia? Beneficia o Ministério da Agricultura, na pessoa do ministro, na pessoa do presidente, na pessoa da governação, não em termos reais. Eu não concordo muito, independentemente da leitura da declaração mesmo feita em inglês. O assunto foi claro. Em Moçambique não há falta de comida. E nós pegamos aqui. Outra estimação, o tempo já nos deixa. Chirinza, eu volto assim de novo. Agora falamos de um assunto que muito lhe interessa, sobre a saúde no seio da Renamo. Há dias acompanhamos alguns generais da Renamo, tanto que solicitaram a renúncia incondicional do presidente Oussouf Momad pela alegada incapacidade de dirigir os destinos da Renamo. O que está a acontecer no seio da Renamo? O que está a acontecer é o que tem acontecido todos os anos que temos eleições. Sejam elas eleições autárquicas, presidenciais
e outras. Dizer de que na Renamo está-se a gozar de boa saúde. E todos os órgãos da Renamo estão em pleno funcionamento. Isso quer dizer, estão a funcionar. Apesar de haver esses grupos que tudo indica estarem a serviço de alguém ou por encomenda, a Renamo está a funcionar. Daí que viste, ontem, sábado, houve solicitação de um grupo de antigos guerrilheiros da Renamo residentes na cidade de Maputo, dentre eles generais que vieram solidarizar-se com o presidente Yusuf. A Renamo está a funcionar e os resultados das eleições autárquicas e gerais estão aí. Podes fazer a comparação que achares necessária e verás de que, afinal de contas, sob a liderança destas coisas estão a andar. Mesmo do outro andavam as coisas. Só que sempre quando vão aparecer esses grupos. Muito bem. Sandor Ambrósio, temos também a figura do Vitano Sangano, um ex-membro sênior da Renamo, acusou o Momad de ter sido comprado pela Frelimo e de ser empregado, inclusive, da Frelimo. Foi comprado o Momad pela Frelimo? O que eu tenho a dizer acerca disso é que nós lutamos pela democracia. Entenda, nós lutamos pela democracia. Quando digo nós, estou a referir-me nós a Renamo. Ele devia estar preocupado com o recém-partido que criou. Estás-me a falar dessas duas pessoas. Vais-me trazer para debater esses dois cidadãos cadastrados. A pergunta que eu deixo para si, para quando acordares amanhã, dizer, mas o Xerinza tem razão. Você, é cadastrado. 2, quando digo você, estou a referir esse tal Vitano. É um cadastrado. Foi apanhado com armas. O que eu saiba, as pessoas estão a apodrecer aí, na BO. É o crime mais hediondo que os tribunais consideram. Mas foi apanhado com aquilo e ele pagou calção. Onde que arranjou dinheiro para pagar calção? Se um desempregado. E todos, mesmo a família dele, estiveram contra. Então, há coisas que nós temos que analisar. Ele agora, neste momento, deve estar preocupado, porque um dos pressupostos de existência de um partido é ganhar eleições. É concorrer e ganhar eleições. Desculpa. Mas ele está preocupado com a saúde do partido que ele abandonou. Ele não foi eliminado, não foi. Abandonou esse partido. Então, criou partido para estar a falar do outro. Então. Muito bem, depois volto a si. Tenho mais uma outra questão para si. Agora, Camilo, como é que esta relação de gato e rato entre membros e ex-membros da Renamo numa altura em que o país aproxima-se para os pleitos eleitorais? A gente fala aqui de uma mão externa que está a mexer pãozinhos para manchar o bom nome de Yusuf Momad. Eu sei que não é da Renamo, mas tem um ponto com relação a este assunto. Bom, essa questão de algum borbulho dentro da Renamo é recorrente e que eu posso perceber sempre que as pessoas dentro daquele partido criam uma expectativa pelo qual o próprio partido não consegue satisfazer a expectativa das pessoas. Curiosamente, eu acho que até não é de bem um membro da Renamo, quando estiver a falar de alguém que não está em concordância com aquilo que está a acontecer dentro da Renamo, chame nomes de cadastrado, etc. Fica um pouquinho, digamos, mostra então que dentro do partido Renamo saem pessoas cadastradas de lá. E depois, acima de tudo, qualquer turbulência que existe dentro do partido Renamo
a culpa é da Frelimo. Basta o Suf Momad tossir, a culpa é da Frelimo. Se não sei quem, como general, não sei de onde, apanhar uma gripe, é de culpa da Frelimo. Então, eu acho que a Renamo tem que abandonar este tipo de discurso, resolver os seus conflitos internos e, acima de tudo, criar, independentemente daquilo que são as decisões de membros da Frelimo, criar, se calhar, um bom ambiente para que nos pleitos eleitorais não haja este tipo de acusações. As pessoas, quando não pensam da mesma forma, não têm que necessariamente serem cadastradas, ou serem isto ou serem aquilo. Simplesmente não pensam da mesma forma e nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar isto. Hoje, se eu disser o que eu penso da Renamo, tanto como partido, se calhar até vou ofender aquilo que é a direção do partido Renamo. Mas eu prefiro me remeter ao silêncio porque aquilo que acontece dentro do partido Renamo só diz respeito mesmo à própria Renamo. Então, só eles é que podem resolver este tipo de conflitos. Eu acho que, como acontece no partido Frelimo, há pessoas que saíram do partido Frelimo porque não vão de encontro com aquilo que são alguns ideais do próprio partido, acontece em qualquer outro partido. É isso que nós temos que respeitar, aquilo que são as decisões das pessoas. As pessoas são livres. Isto é uma democracia. Se criou partido, se não criou partido, se foi vender cebolas, se não foi... Isso é o problema da pessoa. Agora, a opinião da pessoa. A pessoa não pode também estar restringida de dizer aquilo que pensa. Esses guerrilheiros da Renamo, não sei se tem patência ou não, que falam daquilo que se perpetua dentro do partido do Renamo, eles são livres de falar. Agora, o fato deles estarem a expressar o seu sentimento remete-lhes ao estatuto de cadastrado. Quando esse fulano que foi apanhado com armas, segundo estou a ouvir aqui do Chirinza, ele estava onde? Estava militar em que partido? Quantos guerrilheiros da Renamo foram apanhados com armas em casa? Neste processo todo, quantos guerrilheiros transportavam armas neste processo todo de paz e reconciliação? Não veio à tona porque estava um processo de desmilitarização das tropas. Tentou-se resolver. Agora, isto não quer dizer que temos que elevar isto a um estatuto de crime, como o Chirinza tenta levar, porque hoje o fulano não faz parte do partido em que o Chirinza faz parte. Não faz sentido. Então, eu acho que nós temos que pautar por respeitar a opinião alheia, temos que começar a ter essa cultura de respeitar as decisões das pessoas e viver em função daquilo que são as nossas diferenças. Só isso é que, só assim é que um país pode crescer. Agora, se a pessoa tem essas diferenças e é remetido a uma negação, é um pouco complicado, não é? Bem, você já tem apenas 30 segundos depois sim. de Só para dizer de que ele está equivocado. Aqueles são cadastrados, sim. Mesmo a tua televisão passou. Isso. São cadastrados. Agora, um cadastrado, vou dizer de que é um padre, é um sacerdote. São, sim. Tanto o Ambrósio, como é que se chama o outro nome? Ambrósio Sandura, tanto o Vitante Cigano. São, apareceram. Chirinza, esse discurso... Agora, dois. Eu não acho legítimo. Ele tem um partido dele. Por que ele vai querer meter-se nos assuntos? A gente pode ter nossos problemas. São nossos. Vamos resolver dentro de casa. Porque dentro de casa tem quartos que são órgãos. E como é que ele consegue falar do meu partido, do meu presidente, que bem haja, senhor presidente do Sul? Em vez de falar dele, que é presidente do partido dele recém-criado. Então significa do que é um partido criado. É uma encomenda. E dois, ele está-se a sentir. Eu cheguei a falar de nome aqui. Quando falei de que ele foi encomendado, sempre falei de nome.
Quando fala de encomenda, de quem? Eu ainda não falei de nome. Mas quando fala de É encomenda... por isso que eu estou a questionar. Se ele já se sentiu, fica assim. Ele, sozinho, já se pronunciou. Tu quer Frelimo, eu não sei o quê. Eu não cheguei a falar de nome. Os únicos nomes que abordei foi de Sandura e do Cidade. Então acha que a Frelimo é que está a encomendar Isso, ou usa Sangano para Isso. fazer Nem confusão que no use, seio da arena? não tem pernas para andar. Nem que use. Realizamos as nossas eleições em 2018 e 2019, as autárquicas aqui. E a aposta deles é que nós não ganhássemos nem sequer uma. Muito bem, obrigado, Xerinza. Lembra como é que olha para, portanto, este clima de tensão, se é que assim posso chamar, no seio da Renamo? Ou seja, quais são as consequências dessa relação de gato-rato entre os membros e também portanto, a liderança da Renamo? Estamos num ano eleitoral. Quais são as consequências? Bem, nós temos que ficar atentos à realidade do país, porque eu costumo dizer assim, há coisas que são não problema. O problema da Renamo, problemas internos, para mim e para a sociedade moçambicana, é um não problema. Não problema porque, olhando para a nossa realidade e a conjuntura atual, está claro que temos um imperativo para libertar os moçambicanos da neocolonização. Para mim, esta é a maior preocupação. E há uma narrativa que estão a tentar transmitir aos moçambicanos de que os problemas da Renamo afetam o país. Que esta revolta interna pode afetar a situação do país. Ou seja, o Sufumumá não é bom governante por causa daqueles problemas. Então, há essa tentativa de descredibilizar a oposição para dizer que o povo não pode apostar na oposição, não tem ninguém para resolver o problema dos moçambicanos. Por isso que eu digo, é não um problema, é um falso alarme, porque agora não é olhar para os partidos políticos ou para A e B, agora o imperativo é nacional. Todos nós, como moçambicanos, temos que nos unir e dizer basta a neocolonização. E se for já ver todos os pleitos eleitorais, quando estamos próximos às eleições, há uma tentativa clara de levantar um falso problema dentro dos partidos da oposição para fazer desacreditar que há uma alternativa para a solução do problema dos moçambicanos. E esta é mais uma evidência clara. Se for já ver o problema do Nhongo, até teve direito de ter uma conferência de imprensa em Gorongosa, com pompas de circunstâncias, onde a televisão de Moçambique esteve lá. Então, e quantas vezes a televisão de Moçambique, quando nós temos trabalhos aqui na capital do país, vem fazer trabalho, não vem. Então, esta teoria de encomenda faz sentido para si? Sem dúvida. Apesar pela experiência que nós vamos adquirindo ano após ano, temos a responsabilidade de evitar, repito, evitar algumas circunstâncias, mas que é a mão de alguém, porque se for já ver, as televisões estiveram lá, são televisões que muitas das vezes, quando há trabalhos políticos dos partidos da oposição, não estão lá. Mas como há uma tentativa de trazer uma narrativa para que as pessoas comecem a dizer não vale a pena. Mas se for já olhar, quem não tem problemas, quem não tem dificuldades, se até o presidente da República português, não sei se fala bem português ou fala bem inglês, porque nem inglês nem português acerta. Não sei se fala bem. Fala bem checheno. Fala bem checheno, porque esteve lá em Chechênia. Então, também não sei, porque nunca lhe ouvi, não sei falar checheno. Se eu ouvisse ele falar, se eu ia perceber que ele fala tão mal. Mas é esta retórica. Ainda para acrescentar mais uns 30 segundos. Hoje, o Grupo Camilo infiltram pessoas nos chapas, no supermercado, para chegar ali e dizer, não vale a pena votar, vou ser sincero, para quê? Votar na oposição, o Sufumata, fulano de tal. Ou seja, atenção, se você ver uma pessoa falar isso, é da Frelimo, quer que você desacredite, porque a Frelimo sabe que a única arma para colocar o povo no poder
é o cartão de eleitor. Então usa pessoas para fazer desacreditar. Então é um imperativo, atenção, é um imperativo nacional. Vamos nos unir. A solução de Moçambique está em nós como povo. Muito bem, está em nós como moçambicanos. Não podemos ter medo da mudança. O mais velho Chiriza, o Massango, o Camilo sabem. Hoje em dia, até você jornalista, hoje você assiste uma televisão, o Pelembe era apresentador na TVM, amanhã está na STV ou está noutra televisão, mas é porque está à procura de um bom salário, está à procura de uma boa vida. Então não vamos criticar por isso. Então nós não podemos ter medo da mudança. Hoje em dia, você namora com esse jovem, não dá certo, vai procurar outro. Agora, o país está mal. O país está mal, nós estamos a sofrer. São 47 anos de sofrimento. Então, a nossa luta, a nossa batalha é mudar o sistema, é mudar a governação desastrosa do Partido Frelimo. Então, vamos deixar os problemas que a Renamo resolve em casa deles e vamos olhar o nosso imperativo legal, que é tirar a Frelimo que está a neocolonizar o povo moçambicano. Obrigado. Massango, em poucas palavras, o tempo já nos deixa. Há aqui, portanto, uma tendência da oposição, segundo dizem algumas pessoas, de querer lançar sempre a culpa na Frelimo. Aqui ouvimos quando falou-se de uma mão externa que está a instigar a esses membros, falo dos generais que querem a renúncia de Ossuf Momad. Esta narrativa de mão externa de que a Frelimo estaria, portanto, a usar ou a encomendar essas pessoas para criarem desunião no seio da Renamo, faz sentido? Qual é a sua opinião? Olha, meu caro amigo Isaac Sitoy, por que os generais não se posicionaram há 3 anos atrás ou há 2 anos atrás? Por que tudo é feito quando nós estamos a nos aproximar aos pleitos eleitorais? Sabe qual é o resultado disto? É para a gente desviar a opinião pública, é para a gente desacreditar uma determinada ideologia. Eu não estou contra a existência de partidos políticos, porque até a Constituição da República remete-nos a isso, de cidadãos que possam unir em torno de uma ideologia e formarem o partido político. Mas no meio disto aqui há um perigo, porque nós vivemos a teoria que foi feita, o tempo já que foi feita, sim, também aprenda moderador, distribuir o tempo. Exato. E aos painelistas, para que eu não fique com 30 segundos, meus colegas com 6 minutos, 6 minutos. Pronto, termino aqui. Não, continua. Termino aqui. Para não estragar o tempo, termino exatamente aqui. Vamos continuar na próxima Muito semana. Bem. Camilo, últimas considerações, tem 30 segundos apenas. Bom, para terminar o programa, vamos recensear, não é? Só assim é que a gente pode, de certa forma, mostrar alguns elementos que se acham que detentores da razão, incendiários desta pátria, no sentido de, com este ato cívico, nós podemos ter o nosso pensamento e a nossa decisão, não estar em função daquilo que alguns incendiários trazem nas nossas televisões, ameaçando e até levantando a voz, mostrando que efetivamente o caminho certo seja o caminho da violência. Não pautemos por este caminho, continuemos com esta forma de estar do povo moçambicano para construirmos esta nação que tanto nós ansiamos e construir o Moçambique que a gente pretende. Obrigado. Augusto Pelano. Camilo, a revolução sem sangue, sem sacrifício não existe. E nós temos que ter consciência disso, que para alcançar o desenvolvimento, a mudança desse regime, há uma necessidade de haver sacrifício e temos que estar capacitados para qualquer sacrifício.
Eu quero fechar meu tempo com uma deixa, não é? Eu cresci, sou cristão a 100%, mas cresci a ouvir os meus avós, os meus pais, a dizerem a contarem, né? Não sei se é real, mas é um fato, que a nossa tradição, os costumes, alguém enriquece, ou tem caminhões porque matou o funcionário, porque sacrificou o filho, a filha, entregou os espíritos a alguém para manter a sua riqueza. Essa fábula tem sido constante. Estou a envelhecer, ainda continuo a ouvir essa fábula. Não sei se é real, mas ontem também afundou uma viatura ali na Zambésia. Não sei se também aquela morte não é para sustentar o terceiro mandato. Muito bem. João Massanco, últimas considerações. Olha, eu entro no apelo dos meus colegas sobre o receamento. Nós queremos apelar a todos os cidadãos nacionais. Mas atenção, eu ontem fiz uma publicação no Facebook. O que eu estou a vivenciar em quase todos os sítios, por exemplo, no meu bairro 1º de Maio, os que fazem educação cívica são secretários do bairro acompanhados pelos chefes de quarteirões. Para onde é que nós vamos com isso? Moçambicanos, independentemente disso, vamos todos recensear. E, sobretudo, eu queria exortar a camada estudantil. Fiquei preocupado hoje. Minha filha dizia-me que mas nós vamos recensear o rei. Já votamos. Eu entendi que isso fosse uma situação em que os acadêmicos discutem. Você ainda não votou. Vai votar no dia 11 de outubro. Portanto, vamos todos recensear e quando chegar o momento próprio, nós vamos dizer as palavras para cativar este povo. Obrigado. Shirinza? Sim, eu também não fujo. Todos nós devemos recensear e o recenseamento iniciou no dia 20. Eu ainda não recenseei porque havia viajado, voltei hoje, mas para dizer de que vamos a fluir e qualquer manobra que houver de que a máquina já não está a fazer leitura, a máquina isto, aquilo, assado, temos que denunciar. E você, trabalhador, não aceite recensear no seu posto de trabalho. Recenseie-se ao pé da sua residência. Desculpa. Porque geralmente tem sido feriado. Então não há necessidade de chegar a acordar 3 horas, como se fosse um dia normal. Para apanhar chapa e chegar. Recenseie ao pé da sua casa. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Está tudo pautado. Vemo-nos no próximo domingo, à mesma hora. Tenham votos de uma boa noite e bom descanso. Até lá.